Tá naquela correria para a prova e o tema sursis ainda tá meio nebuloso? Então, calma, a gente vai resolver isso agora de um jeito bem direto e sem enrolação, para não ter mais dúvida. Bora lá? Beleza, vamos começar com aquela questão clássica que despenca em concurso. Imagina só a cena. O réu foi condenado, o juiz foi lá e substituiu a pena de prisão por penas restritivas de direitos, as famosas PRDs. Aí a defesa, não satisfeita, vai e pede o sursis. E aí, pode uma coisa dessas? É isso que a gente vai responder de uma vez por todas. Para a gente entender bem, dá uma olhada rápida nos fatos do nosso caso. A condenação foi baixa, 1 ano e 8 meses por furto. O réu é primário, tem bons antecedentes, tudo joga a favor dele. O juiz, certinho, aplicou o regime aberto e, o mais importante para a gente aqui, substituiu a pena por 2 PRDs como manda a lei. Mas e o pedido da defesa pelo sursis? É aqui que o jogo vira. E a resposta, para marcar a ferro e fogo na memória, é um gigantesco e sonoro não. Esse pedido da defesa não pode ser aceito de jeito nenhum. Simples assim. Ué, mas por que não? A resposta está escrita na lei. É a regra de ouro do artigo 77, inciso 3º do Código Penal. A lei é cristalina. O sursis só entra em campo se a substituição por PRD, lá do artigo 44, não for uma opção viável. Ou seja, existe uma ordem de preferência, um princípio que a gente chama de subsidiariedade. A PRD vem sempre primeiro. Pensa assim, ó, a substituição por PRD, ela literalmente transforma a pena de prisão em outra coisa. A pena de prisão original deixa de existir. Já o sursis, não. Ele só dá um pause na execução da pena. A pena de prisão continua ali, sabe, só esperando para ser cumprida se algo der errado. É por isso que eles são incompatíveis. O juiz tem que escolher um ou outro. E a lei diz que a preferência é da PRD. Agora que a gente já pegou a regra principal, vamos dar uma olhada nos outros requisitos, porque para sequer começar a pensar em sursis, o juiz precisa checar uma listinha com 4 itens. E detalhe, tem que ter todos eles juntos. Então, é um checklist. Primeiro, requisito objetivo, a pena não pode ser maior que 2 anos. Segundo, o subjetivo, o condenado não pode ser reincidente em crime com dolo. Terceiro, as circunstâncias judiciais têm que ser favoráveis a ele. E o quarto, que foi o que matou a nossa questão lá do começo, a subsidiariedade. A substituição por PRD não pode ser uma opção. No nosso caso, como ela era cabível e foi aplicada, esse quarto requisito falhou. Aí, já era. Sem chance de sursis. Certo. Vamos supor que todos os requisitos estão lá, bonitinhos. Acabou? Não. Agora a gente tem que saber qual tipo de sursis se aplica. Sim, porque tem mais de um, e as bancas adoram cobrar essas diferenças. Basicamente, temos 4 modalidades na mesa. O sursis comum, ou simples, que é a regra geral para penas de até 2 anos. Aí tem o especial, que tem condições mais leves, mas exige que as circunstâncias sejam muito boas e que o dano seja reparado. E agora, atenção para essas 2 exceções, onde a pena pode ir até 4 anos. O sursis etário, para condenados com mais de 70 anos, e o humanitário, para quem tem doença grave. É bom ficar de olho nesses detalhes. Mas e se a pessoa que ganhou o benefício pisar na bola? Acha que fica por isso mesmo? De jeito nenhum. O sursis não é um cheque em branco. A lei prevê a revogação. Vamos entender quando isso acontece. A revogação é quando o juiz cancela o benefício e a pessoa vai ter que cumprir a pena que estava suspensa. A lei divide em 2. A revogação obrigatória, que é quando o juiz não tem escolha, ele deve revogar, por exemplo, se a pessoa for condenada por outro crime doloso. E tem a revogação facultativa, que aí o juiz pode ou não revogar, ele analisa o caso. É o que acontece se a pessoa descumpre uma condição mais leve, por exemplo. Agora, o melhor dos mundos. O período de prova termina, a pessoa cumpriu todas as condições, não deu motivo para revogação. O que acontece? A pena de prisão é declarada extinta. Acabou, zerou. É como se nunca tivesse existido para fins de execução. Missão cumprida. Ok, vamos para a reta final, aquela revisão super rápida, o bizu de prova que você precisa ter na ponta da língua. Foco máximo agora para a gente garantir os pontos. Bizu número 1, o mais importante de todos. A questão falou que a pena foi substituída por PRD? Acabou a discussão. Não cabe sursis. Um exclui o outro. Eles são totalmente incompatíveis. Lembre-se sempre da subsidiariedade. Segundo o bizu, grave este número na cabeça. 2 anos. Essa é a pena máxima para a regra geral do sursis. Claro, com aquelas exceções do etário e do humanitário que sobem para 4 anos, mas a regra geral é 2. Terceiro bizu, e esse é para não cair em pegadinha. Sursis não é progressão de regime.
No sursis, a pessoa nem começou a cumprir a pena. A execução está suspensa, congelada. Já na progressão, a pessoa está cumprindo a pena e só muda para um regime mais brando. São coisas completamente diferentes. E com isso, a gente fecha a nossa revisão de sursis. A lição mais importante é essa. Ele é subsidiário à PRD. E para continuar no ritmo, fica a reflexão. Qual é a diferença do sursis para o livramento condicional? Fica aí o gancho para o próximo estudo. Até mais!